Vamos lá, quero trazer uma palavra pastoral para vocês essa noite. E eu sei que nós temos aqui dois grupos, né, de jovens. Temos os jovens solteiras, e temos sim os jovens que já são casados, principalmente a equipe da liderança, né? A maioria desses jovens líderes já são casados. E eu quero trazer aqui para vocês algo essa noite que vai ser muito importante, claro, para aqueles que são solteiros e para as solteiras. Mas talvez você pense assim: poxa pastor, e eu que sou casado, como faço, né? Como faço? Porque eu quero falar sobre jugo desigual. E talvez você pense assim: poxa pastor, mas eu já sou casado e agora não tem nada para mim? Tem sim, porque você precisa aprender, porque aprendendo você vai poder abençoar a vida de outros jovens. Você vai ser um bom conselheiro, uma boa conselheira para aquele jovem que vai casar, amém? E esse é o nosso desejo como pastor, que todos vocês que estão solteiros aqui casem, amém? Ué, mas só os casados falaram amém? Solteiro não falou amém? Você tem que dizer o amém na hora certa, você não pode dizer o amém na hora errada. Por isso tem que ficar ligado no culto. Cuidado para dizer o amém na hora errada. Por exemplo assim, quantos querem ter tribulação essa semana? Se um diz amém, vai ter tribulação essa semana, né? Então assim, você tem que aprender a dizer amém na hora certa, não pode dizer amém na hora errada. Então, o nosso desejo como pastor, os líderes dessa casa, é que todos vocês solteiros se casem, amém? Para isso é importante você entender alguns princípios para isso também. E eu quero trazer hoje aqui para você alguns princípios da palavra de Deus sobre jugo desigual. Porque nesse 1 ano e 11 meses que aqui com vocês, né, em especial nos sábados aqui com vocês, eu tenho aprendido muito, como eu falei, muito mesmo, estar com vocês, e não só aprendendo quando estou ministrando aqui, principalmente nos aconselhamentos, no bate-papo, no tempo com vocês. Mas muitas vezes alguns jovens nos perguntam algumas coisas com relação ao casamento, né? Com relação ao jugo desigual. E eu quero trazer hoje para você aqui algumas verdades bíblicas. Então, para você que é solteiro, pega muito bem o que eu vou falar essa noite. Para você que já é casado, você vai pegar também da mesma forma, que você vai poder aconselhar os jovens que vão estar pedindo esse conselho a você. Por que eu devo me casar com um crente, né? Porque talvez você já tenha feito essa pergunta, ou talvez você já teve essa dúvida: por que eu tenho que casar com um crente? Eu vou dizer para você: porque além do seu relacionamento com Deus, não há nenhum outro relacionamento mais importante na terra do que o seu casamento. O primeiro é o seu relacionamento com Deus. Agora, além desse, o seu relacionamento mais importante na terra é com a pessoa com quem você vai se casar. Porque se você começar uma faculdade e você não gostar daquele curso que você está fazendo, você pode parar. Você mudou de cidade, não gostou daquela cidade, você pode mudar para uma outra cidade. Você comprou uma roupa, você não gostou, você para de usar. Você começou a fazer um curso e você não gostou, você para na metade daquele curso e vai fazer outro. Agora, casamento não é assim. Casou, na metade do casamento, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 10 anos, não gostei, vou trocar. Não é assim. Não, eu achei que era melhor e eu vou escolher outro. Não é assim. Casamento é para a vida toda. Então, precisamos entender que se é algo para a vida toda, né, ou a sua partida, ou a partida dela, a partida de um dos dois para Cristo, né, ou a vinda de Jesus, diferente. Se vocês vão ter que, diferentemente disso, vão ter que envelhecer juntos. Então, o casamento, ele é um presente de Deus, um projeto para unir o homem e a mulher, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E o que eu quero falar aqui para você, talvez vai confrontar você essa noite em algumas crenças que você tenha, em alguns pensamentos que você tem, ou em algumas coisas até que você foi ensinado diferente. Eu não posso, como pastor, deixar de dizer isso a você. E por amar você, jovem, o suficiente, eu quero mostrar algumas verdades bíblicas aqui para você sobre jugo desigual. Então, é importante eu e você termos esse entendimento. Por quê? Envolver com uma pessoa não cristã pode ser extremamente perigoso.
pode ser extremamente perigoso e pode, inclusive, você perder aquilo que você tem de mais precioso, salvação. Eu vou entrar num ponto aqui, mas só para dizer, eu conheço mais pessoas que casaram ou que insistiram em casar com pessoas não crentes e depois se perderam, do que crentes que casaram com não crentes e trouxeram eles para Cristo. E aí perdeu, por isso que eu falei, perdeu, era crente, mas casou com não crente, aí se desviou e perdeu a salvação. Então, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, é o texto aqui que eu quero usar para vocês, se der para a gente colocar na tela, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Então, o que nós precisamos entender? Que a palavra de Deus, ela nos ensina a não nos unirmos em julgo desigual. Isso não vale só para casamento, isso vale também para uma sociedade, isso também vale para aquelas pessoas que querem entrar numa sociedade com um não crente. Ah, pastor, então você está dizendo que com crente eu posso fazer sociedade? Até pode, mas faça um ótimo de um contrato, faça um belo de um contrato, coloque tudo ali muito bem especificado o que deveres de cada um, porque eu conheço de crente que faz negócio com crentes, e por achar que é crente, tudo é céu, tudo é lindo, tudo fala em línguas, tudo é maravilhoso, e aí não tem um contrato, não tem algo escrito, e aí depois tem um problema, e vai para onde resolver? Para o pastor. Pastor, ajuda aí, porque a coisa deu errada e tal, porque às vezes não tem um bom contrato. Então, se é crente, faça um bom contrato. Se é não crente, conselho, não faça sociedade com não crente, porque também é um julgo desigual. Mas, trazendo aqui para o nosso contexto, de igreja, de jovens que vão se casar, Malaquias 4 fala assim: uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso que todos os reis das outras nas nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel. No entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele? Ou você que ainda não casou, vai seguir o exemplo dele, desobedecer a Deus, casando com um homem ou com uma mulher estrangeira? Então, é importante entendermos isso, que o pecado aqui que Salomão cometeu, mesmo Deus concedendo coisas grandes a ele, foi que ele se envolveu com mulheres estrangeiras, que adoravam outros deuses. Isso fez ele se perder depois, no meio do caminho. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto, e eu quero encorajar você até a estudar mais sobre o assunto. Venha conversar depois conosco, com os pastores, com os nossos líderes, sobre esse assunto. E agora, diante desses pontos que eu coloquei aqui, essas passagens bíblicas, eu tenho certeza que você talvez tenha algumas perguntas que você está aí já pronto para fazer, mas eu já pensando em você, eu já tenho elas prontas aqui, eu já vou lhe responder. Pastor, mas eu amo muito essa pessoa, como que eu faço agora? Estou namorando. Ou se ainda não estou namorando, eu estou olhando ele, eu estou olhando ela, e eu amo muito essa pessoa. Isso não é o suficiente? Não. Você a ama. E eu até não duvido que ele ou ela até não ame você. A grande questão é que Deus te ama muito também, e Ele quer poupar você de um sofrimento desnecessário. Deus ama você muito mais do que você ama Ele ou do que você ama ela. E Ele quer, por esse amor, livrar você de um sofrimento. A vontade dEle é que você caminhe ao lado de alguém que o sirva também.
Porque Deus não junta só pessoas, Deus também alinha propósitos. Quando você também conhece alguém, vai conversar com alguém, e você entende que é seu futuro esposo, a sua futura esposa, Deus não alinha só pessoas, Deus também alinha propósitos. É claro, talvez você pense assim, poxa pastor, mas eu vejo um dia conversando com uma pessoa e disse assim, pastor, mas você não casou, você não era crente, e nem a pastora Ada era crente quando casaram. Não éramos crentes. Deus fez um milagre na nossa vida, porque se Deus não tivesse feito o milagre que Ele fez, jamais eu estaria aqui hoje falando com vocês. Completei agora, recentemente, 23 anos de casados, eu e a Adri, sabe? Mas foi puramente milagre. Um dia, conversando com um jovem, e ele estava casando com alguém que não era crente. E eu falei, olha, o que a Bíblia fala sobre casar com um não crente do jugo desigual. E você for por esse caminho não é bom. Não era só porque a pessoa tinha o jugo desigual, as atitudes da pessoa também eram muito estranhas. E eu disse assim para ele, olha, você vai precisar de um milagre. Você já casa precisando de um milagre para o seu casamento durar. E ele disse assim, mas Deus fez um milagre na sua vida, por que Deus não pode fazer um milagre na minha vida? A grande diferença é que quando eu casei, eu não imaginava que eu precisava de um milagre para sobreviver ao meu casamento. Ele já casa pedindo um milagre para Deus, para o casamento dar certo. É claro que vai dar errado. É claro que alguma coisa no meio do caminho não ia ficar boa. Então, é importante nós entendermos isso, sabe? Que às vezes só amar a pessoa, poxa, eu amo muito ele, ele também me ama, a gente se respeita, não é o suficiente. Eu lembro que um dia num aconselhamento de um casal, e eles estavam em jugo desigual, ele era crente aqui da igreja, ela não, ele conheceu, acho que ela na faculdade, e eles vieram para um aconselhamento comigo, pedir para a gente fazer até o casamento, e como igreja, nós não fazemos casamento em jugo desigual, de um crente com um não crente, nós não fazemos casamento, fazemos até casamento de dois não crentes, porque daí não é jugo desigual, aí é jugo igual. Já fiz alguns casamentos de não crentes, mas não casamos um crente e um não crente. E eu lembro que ele veio para a conversa comigo e disse assim, olha, pastor, essa é a minha namorada, a gente está pretendendo casar, e eu queria um aconselhamento do senhor, o que o senhor pode fazer nosso casamento, enfim. E começamos a conversar, e aí eu falei, olha, e quanto tempo vocês estão juntos? Estamos há tanto tempo, tal. Fui dando corda ali para a conversa dos dois. E eu perguntei, mas olha, e você tem vindo à igreja? Ela, não, eu tenho a minha igreja, eu sigo a minha igreja, eu sou católica, eu sigo lá a minha igreja. Ele vem aqui, eu não tenho problema que ele venha aqui, como ele também não tem problema que eu vá lá e tal, e a gente segue a nossa vida assim. Eu falei assim, olha, muito bom, legal, mas me diz uma coisa, quando o filho de vocês vão, com certeza, vocês vão ter filhos. Sim, claro, a gente está já pensando nos filhos. Quando tiverem os filhos, eles vão para onde? Para a igreja sua ou para a sua? Ela olhou, é claro que é para a minha. Ele olhou, não, é claro que vai vir para a nossa igreja. Aí eu falei, você vai batizar ou você vai apresentar ele na igreja? Ela, é claro que eu vou batizar, da mesma forma que eu sou batizada na igreja. Fiz primeira comunhão, enfim, todo o segmento da igreja católica. Ele, de jeito nenhum eu vou deixar isso acontecer, o meu filho vai ser só apresentado aqui na igreja, e quero inclusive que o pastor apresente ele. E eu comecei a dar ali corda de coisas que iam acontecer no futuro. Enfim, não teve casamento. Sabe por que não teve casamento? Porque eles descobriram que, por mais que eles gostavam um do outro, por mais que eles eram apaixonados um para o outro, depois do casamento eles iam ter muitos conflitos, porque a fé dele era diferente da fé dela. O que ela queria fazer não é o que ele queria fazer. Então, às vezes, nós não olhamos o pacote todo sobre isso. Imaginamos que não, o amor é o suficiente. Eu amo ele, ela me ama, então a gente vai seguir a vida assim e vai dar tudo certo. Então, não é suficiente.
Talvez você também esteja fazendo uma segunda pergunta aí preparada para fazer para mim. Pastor, mas Deus não quer que eu continue com ele ou com ela namorando para que eu possa levá-lo para Jesus? Não. Por que não? Porque é uma chance muito grande dele ou dela querer levar você para a cama. Porque não é o mesmo princípio que você, não é o mesmo lugar que, não segue os mesmos princípios que você. Ah, pastor, não, mas ele não é crente, ou ela não é crente, mas está se guardando, a gente já tem um voto aqui, que nós vamos dar o primeiro beijo no altar, ou a gente vai se guardar até o casamento, e eu tenho certeza que eu vou ganhar ele para Jesus. Como eu disse, eu conheço mais pessoas que saíram da igreja do que trouxeram pessoas para a igreja. É claro, existe aqui o Mário Bento, né, pregou aqui esse ano. Quem trouxe ele para a igreja foi a Luana. A Luana trouxe, melhor, ele conheceu a Luana aqui na igreja, ele não era crente, ela evangelizou ele também, né? Eu brinco que ela ganhou a alma para Jesus e pegou a carcaça para ela, né? E tem gente que pensa assim, né? Não, eu vou ganhar a alma para Jesus e vou ficar com esse corpinho para mim, né? Então, é muito perigoso. Eu sei das suas boas intenções, eu sei que talvez você tenha boa intenção. Agora, a boa intenção não quer dizer que vai trazer resultado bom sobre isso. Então, cuidado, porque as influências que talvez estão apresentando, as pessoas estão sendo apresentadas a você. Cuidado com as pessoas que, às vezes, alguém fala, puxa, eu tenho uma colega muito legal, muito bom, trabalha isso, uma pessoa muito jóia, mas se ela não é crente, então comece a orar para ela converter primeiro. Ore para ela ou ele converter primeiro. Sabe, algo que a gente precisa, como igreja também aqui, eu quero dizer isso para vocês jovens, vocês precisam, e a gente tem pensado sobre isso aqui, conversado com a liderança, a gente quer fazer mais coisas que possam, vocês se interagir uns com os outros, até para vocês se conhecerem melhor, até porque a gente acredita que aqui dentro está o seu futuro esposo, aqui dentro está a sua futura esposa. Você nem imaginou, talvez você nem saiba disso, talvez você olha, como eu já falei com alguns, não pastor, eu conheço todos os jovens da igreja, eu conheço todas, né? Falei com o menino esses dias, ele falou assim, eu conheço todas as meninas da igreja, não tem nenhuma lá que se encaixe naquilo que eu estou buscando. Não, é o que o cara é acima da média, assim, é o gás da Coca-Cola, né? Não pastor, não tem, né? Como eu já conversei com meninas também, que falaram assim, não tem menino na igreja que se encaixe dentro daquilo que eu estou buscando, dentro daquilo que eu estou orando. Eu falo, tá, tem sim, é que você ainda não enxergou, mas tem. Porque às vezes a gente tem um olhar para uma pessoa, e aí você já olhando, já imagina, não é legal, né? Um dia eu falei com uma pessoa, disse assim, você viu como que ele se veste? Você viu como ela se veste? Eu falei, conhece a pessoa. Agora, você só vai conhecer a pessoa, sabe como? Sentando perto dela, estando perto dela. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é proibido você solteiro, você solteira, sentar do lado de um rapaz ou de uma moça. Não é. Se falaram que isso era proibido, não é. Você pode sentar sim. Deve sentar ao lado de uma moça, o rapaz, a moça senta do lado do menino, conversa. Antes de você namorar com alguém, ou pensar nele, ou pensar nela, a primeira coisa que você precisa ser amigo dessa pessoa. Concorda ou não concorda? Antes de mais nada, você precisa ser amigo dessa pessoa, conversar com ela, conversar com ele. Vou dar uma senha para você, solteiro. A senha é, posso pagar um café para você? Braga, pega essa, hein? Posso pagar um café para você? Pode, gente. Ei,
Você senta na faculdade do lado do colega, você vai no ônibus do lado da menina, você trabalha com alguém, às vezes na mesma sala, com um homem ou com uma mulher, e na igreja você não pode sentar do lado. Que isso? Com exceção, né? E nós não temos aqui adolescentes, um ou outro só que está nessa fase da transição de 17 para 18 anos, a maioria que está aqui é de maior, já tem a sua vida já independente, já está trabalhando, muitos, né? Quando eu falo vida independente, já vai sozinho para a faculdade, ou a mãe leva alguém para a faculdade aqui? O pai leva alguém ainda aqui para a faculdade, leva para o trabalho? Não, né, gente? Então, por que no trabalho você pode sentar do lado do menino, da menina, na faculdade, no colégio, no ônibus, mas na igreja não pode? Pode sim, tá bom? Então, a partir de agora, quando você chegar, porque eu fico olhando aqui, velho, é grupinho de homem aqui, grupinho de menina ali, grupinho aqui. Gente, tem que se misturar. Tem que se misturar. Não é pecado você conversar com mulher na igreja. Não é pecado você, para as meninas solteiras, não é pecado você chegar para ela e falar assim: posso pagar um café para você? Aliás, essa é a senha. Se ele falou, posso pagar um café para você, é sinal que ele quer te conhecer. Pegou aí? Pegou? Porque você não vai esperar ela chegar para você, né, cara, e falar: posso pagar um café para você? Não dá, né, varões Galileu? Não dá para chegar, esperar a mulher. Não, pastor, eu estou nessa, esperando uma mulher chegar para mim e falar assim: uma moça, eu quero pagar um café para você. Vá procurar o caminhão que você caiu, rapaz. Entendeu? Então, assim, você vai procurar o quê? Você vai procurar a pessoa e você vai falar: olha, então assim, eu quero, né, como pastor dessa casa, esse é o nosso desejo, que vocês se casem entre vocês aqui, né? Temos pensado, olha, vamos fazer o quê? Aí o Jovens Out já foi criado esse ano para isso, para ter interação entre os jovens, se conhecerem. Então, às vezes eu vejo, né, 2, 3 meninas ali sentadas, e aí chega às vezes um rapaz ou outro rapaz, e eles vão lá e sentam do outro lado, né? Não, senta junto na mesma mesa. Ei, tudo bem? Vou sentar aqui com vocês, vou conversar. E da mesma forma, né, as meninas. Então, claro, com muita educação, com muito cuidado, com respeito, você está olhando para a sua irmã ali, mas não é pecado você sentar do lado de ninguém, de uma menina ou do menino no culto, conversar com a pessoa, né? Não é pecado nenhum. Pastor, mas a gente está dando certo, tem muita coisa em comum entre nós, não é o suficiente? Não. Por quê? Pode ter coisa assim em comum entre os dois ali, pode estar gerando aquela química, né? E eu estou falando, lembra de um crente e um não crente? Porque se os dois são crentes, está dando química, está dando a coisa muito certa, opa, já não é mais um café só, agora já é um almoço, já é uma janta, já é um cinema, já desenrolar o esquema, né, irmão? Porque senão não dá. Se o relacionamento mais importante da sua vida é Jesus e do seu companheiro ou da sua companheira, então vocês precisam caminhar em direções iguais. Então precisa, poxa, é por esse caminho que ele está indo, é por esse caminho que ela está indo, né? No caso, para quem tem julgo, para os dois quando são crentes. Julgo desigual, opa, por mais que está dando certo, tem muita coisa em comum, não é o suficiente, porque o princípio é julgo igual, né? Então, há uma diferença que não dá para negociar. Há coisa que não dá para negociar. Claro, quando você vai conhecendo alguém, pastor, eu tenho o mesmo gosto musical, o mesmo gosto do filme, eu gosto torcemos para o mesmo time, isso não é suficiente? Não é suficiente. O ponto de partida aqui é o julgo igual. Porque quantas pessoas nós conhecemos, infelizmente, que escolheram por aparência, escolheram por afinidade,
Isso não é importante? Claro que é, desde que o jugo seja igual. Se o jugo é desigual, pode existir afinidade, pode ter gosto, pode ter várias coisas que estão convergindo ali para tudo dar certo, mas não é o suficiente. Então, precisamos entender isso. Amém? Pastor, então eu devo ir contra a vontade do meu coração? Porque eu gosto dele, eu gosto dela, nós já estamos aí começando uma conversa, nós já iniciamos talvez o namoro, então eu devo ir contra a vontade do meu coração? Eu acredito que sim. Por quê? Sim. Se for preciso terminar um namoro, um noivado, para obedecer a Deus, você deve fazer, mesmo que isso seja doloroso. A sua vida está num jogo, e você precisa confiar que Deus vai cuidar de você em todos os momentos. Por isso que eu falei, quero falar algo que talvez alguns não vão gostar, mas eu não quero falar algo que vai apenas agradar seu coração. Como pastor dessa casa, eu preciso dizer o que a Bíblia diz sobre casamento. Porque se fosse para lhe agradar, traria outra palavra, mas não posso simplesmente falar o que lhe agrada, eu preciso falar o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, não é nem eu estou dizendo, a Bíblia diz. Então, em relação ao seu namorado, ou namorada, que você conheceu, lembra, antes de se envolver com essa pessoa, antes de você já entregar o coração a ele, o coração a ela, veja se ele comunga da mesma fé que você, dos mesmos princípios, dos mesmos valores. É claro que depois que você entrou nesse caminho, e aí é um outro passo, conhecer alguém crente, cristão, na igreja, pode ser, eu estou falando de um cristão, de um crente. É claro que depois você vai alinhar expectativa, propósito. Às vezes ele quer ser missionário na África e você fala, não, eu nunca quero sair do Brasil. Aí é claro que tem coisas que vocês vão precisar alinhar, mas o ponto de partida é esse: se ele é um crente, se ela é crente, se os dois têm os mesmos princípios e valores. E se eu não conseguir encontrar a pessoa? E se eu não conseguir encontrar ninguém crente? Ei, confie em Deus. Você acha que Deus vai lhe abandonar? Você acha que Deus vai lhe deixar? De maneira nenhuma. Ore, tenha paciência, espere. É claro que tem um grupo que às vezes está esperando um pouco mais, mas ore, espera. Espera, tenha paciência. Eu lembro que eu estava na igreja e eu vi duas moças receber a mesma palavra profética. Elas tinham um pouco mais de 30 anos, as duas, e eu ouvi a mesma palavra. Até foi muito engraçado, porque o profeta chegou e disse para uma delas assim: eu sei que você tem falado para Deus que está demorando, e era ali dava para perceber que a demora era sobre casamento, sobre o homem, que ela sonhava, desejava. Mas espera, Deus está preparando esse homem para você. Espere, Ele tem o melhor para você. Não saia desesperado, não faça nada, espere, Deus tem algo para você, confie nele. E ele saiu e ele falou exatamente a mesma palavra para uma outra moça. Foi muito curioso isso. E as duas tinham idade assim, já acima de 30 anos. Estavam nessa fase de dizer, poxa, está demorando muito. Eu lembro que depois disso, conversando com elas falaram, olha, realmente essa é a nossa oração, está demorando muito, a gente quer casar, e tal, tem os planos, e eu já estou passando aí dos 30, como é que eu faço? Eu falei, olha, confia em Deus e espera. Deus, Ele tem o melhor para você, confia nele. Sabe por quê? Muitas vezes, na pressa, a pessoa acaba conhecendo alguém, se casa, e esse alguém trava aquilo que Deus tinha para a sua vida. Eu conheço mulheres hoje que tivessem solteiras, estariam
servindo muito mais a Deus, seguindo e vivendo muito mais o propósito que Deus tinha para a vida delas, do que casadas, e homens também. E eu lembro que essas duas pessoas, essas duas mulheres, uma delas não se aguentou, literalmente. Conheceu uma pessoa, começou a namorar, casou, ele não era crente, e aí acabou tirando ela da igreja, e o casamento foi sempre de mal a pior, muito ruim. Poxa, mas Deus não falou que ia dar um homem para ela, um marido, tal, que ele estava preparando? Deus falou, mas ela não soube esperar, não confiou nele. A outra esperou um pouco mais, e eu lembro, eu estava na igreja, nesse tempo não era na Alcance ainda, era na igreja onde nós congregávamos, e eu lembro que um dia chegou um jovem, assim, não era tão jovem já, ele já tinha na casa talvez de 35 a 40 anos, e era no culto de jovens, mas era um culto de jovens bem pequeno, talvez tinham ali 40 pessoas nesse culto, e ele chegou e sentou assim na última fileira, e ele ficou ali. Quando acabou o culto, uma igreja com 30, 40 pessoas, quando chega alguém diferente assim, é fácil da gente já notar e conversar. E aí, lembro que ele chegou, nós fomos conversar com ele e tal, ele falou, olha, decidi vir aqui hoje, passei na frente e vi que aqui era igreja e tal, eu me converti há pouco tempo, já começou a contar a história dele. Ele falou, me converti numa igreja tal, e eu tenho essa igreja, não sou daqui de Curitiba, eu sou de fora, enfim. Conhecemos ali, convidamos para vir para o culto e tal, no domingo, e aí vi nos jovens também ali, como falei, era uma igreja pequena, o grupo em jovens, adolescentes, jovens mais, e tudo dava 30, 40 pessoas, era um grupo pequeno. E ali ele acabou conhecendo mais pessoas, e conversando com ele, ele disse assim, olha, eu já estou numa fase já bem estabelecida financeiramente, eu vim do interior para cá, fui mandado a trabalho, já estou muito bem estabelecido aqui na empresa, já comprei minha casa, já mobiliei o meu apartamento, não era casa, era um apartamento, inclusive aqui no Pinheirinho, já comprei o apartamento, já mobiliei o apartamento, já tenho o meu carro, já tenho minha vida financeira independente, o que eu preciso agora é casar. E eu estava orando e Deus falou que aqui tem uma pessoa que eu vou encontrar. Eu falei assim, eu sei quem é, estava fácil. Pensa na venda fácil aquela, venda casadinha, aquela foi fácil. Lembramos na hora, eu e a Adi lembramos, tal pessoa, pelo perfil, pela idade, alguém que estava esperando. Gente, foi muito rápido, alguns meses, se conheceram, já marcaram o casamento, e casaram. Ele já tinha tudo pronto, esperou, tem uma família linda até hoje, servem a Deus, sabe? Eu sei que às vezes esperar não é o melhor, não é bom esperar, mas a questão não é esperar, a questão é confiar. A grande questão não é esperar, a grande questão é confiar. Se você confia que Deus está cuidando de você, que Deus está comandando a sua vida, que Deus está comandando os seus passos, as suas atitudes, então, no tempo certo, na hora certa, Ele vai preparar a pessoa certa. Amém? Pastor, mas eu já sou casado, casei já com ele ou com ela, e ele não é crente, ou ela não é crente, o que eu faço? Separa agora, daí vou arrumar um crente? Não, de jeito nenhum. Casou, agora você vai orar. Casou por falta, não tinha esse entendimento, não tinha esse conhecimento, agora o que você vai fazer? Você vai orar por você, vai orar por ela, vai ganhar o coração dele, vai ganhar o coração dela. A Bíblia é clara que se o seu cônjuge está disposto a permanecer casado, então você deve o quê? Continuar casado, né? Com ele, com ela, ganhando o coração dele, ganhando o coração dela, porque vocês já constituíram uma aliança. Porque alguns pensam assim, não, poxa, eu casei com alguém não crente, e ele não quer, pastor, já tivemos aqui aconselhamento, ele não quer vir para a igreja, eu acho que vou me separar dele. Não, agora você precisa ganhar o coração dele, com sabedoria, ou ganhar o coração dela. Então, você que casou com alguém, e está vivendo esse jugo desigual,
confie em Deus também, para Deus mudar a história de vocês. Você ganhando o coração dele, ou ela ganhando o seu coração. Jeremias 29, 11 e 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe, os planos que Deus tem para a sua vida são planos de paz, de prosperar e não de causar danos. É um plano para o seu futuro. Então, caminhando aqui para a conclusão, algo muito importante para você que é jovem, solteiro ou solteira ainda também, quando conhecer alguém, converse com seus pais. Talvez você não está com seus pais morando na cidade, você tem um líder, um pastor, alguém que pode aconselhar você. Mas cuidado, porque muitos jovens acabam indo contra os seus pais também. Não, é isso. Eu lembro que eu e a Adri conhecemos uma jovem muito de Deus. Ela trabalhou conosco, inclusive, numa das nossas empresas. Ela era solteira. Pensa numa menina de Deus. Pensa numa menina assim, crente, de Deus. Mas um dia, ela foi numa vigília, e na vigília, alguém chegou para ela e disse: olha, Deus me falou que é para você casar com fulano. E o fulano nem estava lá na vigília. Era alguém que ela nem conhecia. No outro dia, a pessoa apresentou a ela: olha, Deus falou para você casar com tal pessoa. Mas essa pessoa era alguém que vivia altos e baixos. Altos e baixos. Havia já tido problema com drogas, com vício. Estava um tempo na igreja, desviava, voltava, desviava. Mas ela ficou com muito medo daquela palavra, porque, puxa, Deus falou que é para mim casar com ele. Eu lembro que ela veio conversar conosco, ela falou assim: olha, você precisa ter cuidado. Pode ser que não foi Deus que falou, não. Não, mas eu estou com medo de errar. E eu estou indo contra Deus, porque Deus falou que era para mim casar com essa pessoa. Eu falei: vai conversar com seus pais. O que eles têm para dizer para você? Não, meu pai e minha mãe falou que não é para eu casar com ele. Eu falei: então ouça os seus pais. Se ele está falando, porque não, ele não trabalha, ele tem problema com vícios e tal, não é firme na igreja, fica um tempo e desvia. Então eu falei: ouça os seus pais. Mas eu tenho medo de estar desobedecendo a Deus. Não, você não vai estar desobedecendo a Deus. Deus não colocaria você nisso. Converse com os seus pais. Mas infelizmente, ela não ouviu. E ela casou com essa pessoa. Nós conhecemos ela, trabalhou conosco. Era muito triste ver ela chegar na loja toda marcada, toda machucada. Não só fisicamente, não só emocionalmente, como muitas vezes fisicamente. Inclusive nós falando para ela: olha, denuncie ele. Vá à polícia, denuncie ele. Porque o homem que encosta a mão na mulher, bate mulher, tem que ir para a cadeia. Cadeia, polícia. Simples assim. Pastor, qual o conselho que você dá para um homem que bate numa mulher? Chama a polícia, cadeia nele. É simples. Quer conversar com ele? Não, cadeia. Deixa lá na cadeia, conversam com ele lá. Lá tem bastante gente que vai querer conversar com ele. Toda machice dele, ele vai encontrar alguém mais macho que ele. Então, e aí nós inclusive orientamos: olha, denuncie, vá à polícia. Mas foi muito triste a história daquela jovem, com um futuro promissor maravilhoso, com palavras assim de Deus. Era impressionante, porque ela trabalhava na nossa loja, e nas livrarias de vez em quando chegavam uns profetas lá também, assim, e você via pessoas falando com ela, falando do futuro que Deus tinha para ela, do futuro que Deus tinha reservado para ela. Mas em algum momento alguém falou para ela: não, é para você casar com fulano. E ela, achando que aquilo era de Deus,
foi contra os seus pais. Sabe, queridos, precisamos tomar muito cuidado. Eu vou concluir aqui falando sobre Sansão. Pensa num cara que tinha tudo para se dar bem. Pensa no cara que já foi escolhido no ventre da mãe dele. O cara foi escolhido, tudo para dar certo. Mas o que aconteceu? A Bíblia fala no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 14, que quando ele chega para os seus pais, dizendo: olha, eu conheci uma dos filisteus, eu vou me casar com ela. E os seus pais dizem assim: não é bom você casar com uma dessas mulheres. E aí ele diz assim: não, mas ela me agrada aos meus olhos. Ela é muito boa aos meus olhos. Sabe o que aconteceu com ele, por não ouvir os seus pais? Perdeu o propósito que Deus tinha para a vida dele, não cumpriu o propósito integral que Deus tinha para a vida dele, e pior, morreu sem os olhos, porque os olhos dele foram arrancados. Sabe, se você entender que a maior bênção para o seu casamento não é do seu pastor, a maior bênção não é do seu líder, é do seu pai. Algumas pessoas chegam para nós: pastor, então eu vou casar, a primeira pergunta que eu faço é: os seus pais já lhe abençoaram? Porque se o seu pai não lhe abençoou para casar, eu não sou uma autoridade maior do que ele para dizer: não, você pode casar, seu pai não abençoou, mas eu abençoo. Claro, tem situações, às vezes o pai não é cristão, às vezes estão vivendo momentos, há situações, mas via de regra se o seu pai, a sua mãe, não abençoa esse relacionamento, nós como pastores, não somos autoridades maior do que o seu pai ou sua mãe. Nem eu, nem qualquer líder aqui é autoridade maior. Então, respeite a opinião dos mais velhos, dos cabelos brancos. O pecado de Sansão era as mulheres, e ele se envolveu o quê? Com mulheres erradas. Fuja do erro, do pecado, daquilo que te afasta de seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, concluindo aqui, eu já queria chamar o pessoal do louvor. Nascemos com um chamado para sermos instrumentos nas mãos de Deus, mas estamos no mundo pecaminoso e precisamos cuidar com quem iremos nos relacionar. Sansão, qual foi o erro dele? Começou a namorar, começou a se envolver com Dalila. Cuidado com as Dalilas deste mundo, cuidado. Dalilas são as coisas desse mundo. Cuidado com as Dalilas e os Dalilos também, né? O que agradou os olhos de Sansão? Dalila. Cuidado com as Dalilas que você olha por aí, na faculdade, na rua, no trabalho, no emprego, na escola. Cuidado, para você não errar, não se perder. E eu quero orar com você. Queria que você ficasse em pé para a gente orar junto. Eu quero orar com você que está aqui essa noite. Como eu falei, em especial eram os solteiros, porque estou falando sobre jugo desigual. Mas também para você que é casado, que com certeza precisa orientar alguém, vai precisar em algum momento aconselhar alguém, os líderes que estão aqui, aconselhar algum jovem. Então você já entende o que nós pensamos, o que nós cremos. Há muito tempo já estávamos para falar sobre isso, até iríamos, e vamos ter o ano que vem um tempo só para falar com os solteiros. Já está na programação, né, Rafa? Para o ano que vem, a gente vai ter num dos sábados. Vai ser surpresa ou vai ser anunciado? Surpresa. Então em um dos sábados, a gente vai separar só os solteiros e as solteiras. Não, só os meninos e só as meninas, para conversar. Mas eu queria deixar essa palavra no coração de vocês, jovens. Saiba esperar, saiba confiar,
saiba confiar que Deus tem o melhor para a sua vida. E Deus não alinha só pessoas, Deus alinha também propósitos. Ore, busque nele, converse e faça amizade, como eu disse aqui essa noite. Se você não for amigo das meninas que estão aqui no culto, como que você vai conhecer ela? Como você vai poder namorar? Primeiro, se torne amigo ou amiga dele, para depois vocês pensarem, orarem juntos, conversarem depois com a liderança, pedindo para orar com vocês, para entenderem. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você solteiro, você solteira, eu quero que você coloque a mão no seu coração, para que a minha oração nessa noite é para que você possa saber esperar e ouvir a voz dele, porque ele tem o melhor para você. Ele não tem só o que é bom, ele tem o que é muito bom para você. Por isso, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Pai, eu oro pelos jovens que estão aqui, pelos meninos, pelas meninas que são solteiros e já começam a pensar, a procurar alguém para conhecer, para se relacionar e até casar. Muitos que estão aqui já têm planos, já estão focados em encontrar alguém para casar. Outros estão começando a se planejar agora. Deus, mas a minha oração é para que o Senhor possa trazer, Senhor, paz ao coração dele, ao coração dela, que ele saiba esperar o tempo certo, que eles possam, Senhor, confiar em Ti, esperar em Ti, Senhor, para que a ansiedade, o ímpeto do jovem não deixe ele cometer erros, para que a vontade de querer, Senhor, se relacionar, não deixa ele ou ela cometer erros talvez que depois não consiga mais reparar. Por isso, Senhor, eu oro e peço, abra os olhos dele, abra os olhos dela também, abra os olhos, Senhor, para que ele possa enxergar ela, que ela possa enxergar ele. Talvez eles estão aqui, Senhor, e nunca se olharam, sempre mantendo a pureza no coração, sempre mantendo o cuidado, sabendo que ele está olhando para a sua irmã em Cristo Jesus, mas também olhando para alguém que vão construir o futuro juntos, alguém que vão propósitos ser alinhados. Por isso, Deus, eu oro essa noite por esses jovens, Senhor, peço graça e favor sobre a vida deles. Deus, eu oro pelos casais que estão aqui também. Eu quero pedir graça a favor do Senhor para aqueles que irão casar e aqueles também que já são casados. Deus, que esses jovens, Senhor, se tornem, Deus, referências a esses mais jovens. Deus, eu oro por uma capacitação, Senhor, sobre a vida de cada um deles, desses casais. Deus, e que uma unção, uma graça venha sobre eles, de sabedoria, de conhecimento, para trazer aconselhamentos a estes jovens solteiros, e também para jovens casados, que estão iniciando o seu relacionamento. Por isso, Deus, eu oro, peço graça a favor do Senhor essa noite sobre essas vidas. Deus, que possamos, Pai, guardar o nosso coração, possamos guardar o nosso coração, Senhor, e guarda, Senhor, a vida também desses jovens. Deus, eu oro por cada um que está numa faculdade, ou numa escola, num lugar aonde, Senhor, a tentação vem, aonde a tentação sempre está ali, próximo a ele ou a ela, e ele precisa, Senhor, de um renovo do Teu Espírito Santo, essa noite, um renovo, Senhor, do Teu Espírito Santo, uma graça, Senhor, para ajudá-lo a vencer, Senhor, o pecado, para livrá-lo do pecado.
uma graça, Senhor, para livrar ele de não pecar. Por isso, Senhor, eu oro por esses jovens nessa noite e peço graça e sabedoria sobre eles, para que eles possam discernir entre o bem e o mal, o puro e o profano. Que eles possam, Senhor, saber aquilo que é a armadilha de Satanás na vida deles, mas aquilo que é propósito do Senhor para a vida deles. Eu oro e os abençoo e já peço, Senhor, vem e derrama algo novo sobre cada um que está aqui essa noite, cada um que está nos acompanhando online também, em nome de Jesus, amém e amém. Você recebe essa palavra essa noite? Amém?